A paz do Senhor, meus irmãos. Eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 25 e o versículo de número 13, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Meus irmãos, nós bem compreendemos que Jesus está a falar aqui de uma parábola. A parábola tão conhecida, tão pregada, a parábola das 10 virgens, tá? Que é onde Jesus ele dá ênfase, dá, aleluia, Jesus, ele coloca no âmago, tá? A espera do Senhor, que você deve estar preparado a todo momento. Esse é o grande a grande mensagem dessa parábola se consiste nisso, em estar preparado, independentemente do tempo, independentemente da circunstância, para a vinda do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero, aleluia, intitular essa mensagem, tá, que vai ser ministrada agora em nome de Jesus, tá? Os 4 detalhes que podem fazer você perder o encontro com o noivo. Vamos aqui esmiuçar um pouco para você compreender esta mensagem aqui na introdução. Jesus começa a ministrar a palavra do Senhor, o reino dos céus, e no seu âmago, na sua grande essência, ele ministra por parábolas, por meio de parábolas. E uma destas parábolas tão rica em conhecimento, tão rica e tão importante, é a parábola das 10 virgens, da qual ele anuncia que havia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes, elas tinham azeite reserva. As loucas não tinham azeite reserva, ou seja, estavam só, vamos se dizer assim, por um triz, né? Vamos se dizer assim. E o que acontece, meus irmãos, que as 10 estavam esperando o noivo e as 10 caem em sono, adormecem, tá? E o que acontece? Falta azeite para as loucas. E as loucas, vendo que aleluia, as prudentes têm azeite, vai até as prudentes pedir azeite. E as prudentes dizem: não, nós não podemos dar o nosso azeite, porque se nós dermos o nosso azeite, vai faltar para nós. Então vai até o vendedor de azeite e compra azeite para vocês, tá? Aleluia, Jesus. E as loucas foram comprar azeite. E quando elas foram, aleluia, Jesus. Quando elas foram compraram azeite, quando retornaram ao noivo, já não foi mais recebida pelo noivo. Tá? As portas se fecharam. Aí Jesus disse: cuidado, esteja preparado para a vinda do noivo, faça os preparativos com cuidado, tá? Então, meus queridos amados irmãos, entra alguns pensamentos, algumas suposições que poderiam ter acontecido com essas virgens loucas, tá? O primeiro pensamento que me veio à memória, aleluia, que me veio ao coração ao meditar nesse texto foi que elas confiaram que o azeite que elas tinham iria dar. Sabe, se nós aplicarmos esta parábola para a vida espiritual, aleluia, nós vamos compreender, aleluia, bem melhor na sua essência. Vamos lá. Tá? Aleluia, o que faz com que a gente esteja preparado para a vinda do noivo que não pode faltar? Eita glória! E agora? Primeiro, meu querido, fé. Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar sobre a terra, porventura achará a fé, porque a fé vai ser escassa. Irmão? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Eles acreditavam, meus irmãos, que uma falsa sensação, aleluia, que eu te advirto, tá? Tome cuidado com essa sensação de achar que está salvo. Toma cuidado com isso.
É melhor que você tenha desconforto em seu coração, em sua alma, quanto à sua salvação. E que você busque ela cada dia como se fosse o mais sujo do pecador. Que você busque a Cristo, aleluia, como o mais enfermo desta terra. Falando-se em termo espiritual, como se você fosse a pessoa mais suja dessa terra. É assim, meu querido, você deve estar, aleluia, buscando ao Senhor. Quando você faz isso, sempre haverá azeite em teu coração. Essa história de ter conforto, de estar em conforto com a tua salvação, ela pode fazer com que você a perca. Toma bastante cuidado com isso. Tá? Que a gente escuta, vê muitos irmãos, até alguns pregadores, levanta a mão aí você que está salvo, meus irmãos, não brinca com isso, isso é assunto sério, isso não é de levantar a mão e dizer que está salvo, isso é de viver uma vida santa e plena diante de Deus. Isso é muito sério. E as pessoas tratam com brincadeira. E talvez muito dentro das igrejas, talvez não muitos, dentro da congregação do Senhor, aleluia, dentro da igreja de Deus, que ouviram a mensagem do Senhor, adormeceram e não foram para os céus. É triste a realidade, mas infelizmente tem que ser falada. E Jesus está dizendo, por intermédio desta parábola, observe, meus irmãos, que todas estavam esperando o noivo. Todas estavam anelando pela vinda do noivo. Só que tinha uns que estavam esperando, mas não estavam o quê? Preparadas. E aqui eu te pergunto, você está preparado para a vinda de Jesus, santo? Você está preparado para a vinda do mestre? Não, irmão, estou indo para a igreja. Eu estou louvando. Não, irmão, estou pregando. Não, irmão, estou, aleluia, eu estou, e não falta um culto. Glória a Deus, irmão, isso é o suficiente para me ser salvo? Não, santo. Não, não. Isso é mais do que a sua obrigação. Aleluia, Jesus. Então, irmão, como é que, aleluia, eu vou ter esse azeite em reserva, meu querido? Aleluia. Quando você busca, aleluia, a melhor forma de você ter esse azeite em reserva é você lutar todo dia contra os desejos da tua carne para agradar o mestre. Todos os dias você lutar contra você mesmo, porque você está na igreja, não significa ser igreja. Tá? Tem muitos que estão louvando, tá? Porque gostam dos aplausos, porque gostam da sensação de receber a oportunidade de se sentir importante, gostam dos elogios, gostam, aleluia, daquela coisa humana que dá aquela fama, que dá, aleluia, Jesus, na nossa congregação, que infelizmente tem muito isso, que pessoas estão, aleluia, estão caindo nesse laço do diabo, tá? E não estão buscando uma vida santa. É a santificação que vai te levar para os céus, tá? Desperta em nome de Jesus. Cuidado, a salvação é algo delicado. Não, irmão, mas o azeite, né, que elas confiavam que ia dar, ó o dedinho, não deu. Por quê? Porque elas já tinham a consciência de que estavam no ponto, de que o noivo iria vir, que o azeite ia dar e que tudo ia, glória, era só bênção, só vitória, que elas também iriam. Aleluia, Jesus. Só, meus irmãos, que a vida estava toda errada, que não estava buscando se consertar. Aleluia. Vai para o culto uma vez no mês, não sabe o que é jejum, não sabe o que é oração, não sabe o que é palavra, fala mal de A e B e C, dá mau testemunho. Não, mas eu estou na igreja, eu levantei a mão porque o pregador disse que eu ia ser salvo e vai ser salvo. Aleluia, Jesus, porque Deus só quer o coração. Ai, Deus do céu, aleluia, santa, como te falta conhecimento bíblico, tá? Não te prepara não para tu ver.
se tu não vai chorar naquele grande dia em que o mensageiro vier, eis o noivo, e só a trombeta, e a igreja, e as irmãs do círculo de oração ali que estavam lutando veementemente para ter uma vida santa, e as irmãs ali que estavam orando em oração, buscando ali a face do Senhor, sendo arrebatada, e você ficar. Irmão, aquele crente que você chamava de fanático, aquele crente que gosta de buscar a face de Deus, isso aí mesmo, tá? Aleluia, tá? Aquele crente que gosta de viver uma vida em santidade, que você fica pegando no pé dele, que não precisa de tudo, que isso aí é besteira, que isso aí não existe, que não precisa disso tudo para ser salvo. Vai, no dia do arrebatamento, vê se tu vai ver ele. Aleluia. Agora tu que julgas, tu que fica para lá e para cá e não sabe aonde se congrega, vai para trás de profeta A, vai atrás de profeta B, não sabe nem abrir a Bíblia, nunca, aleluia, Jesus, nunca fez nenhum jejum, nunca, aleluia, dobrou teu joelho para falar fielmente com o Senhor, para abrir teu coração com Deus. Tu acha que tu vai subir, santo? Essa mensagem é para você, acorda. Se alguém te deu essa falsa sensação, desperta. Aleluia. Tem a sensação na sua alma que você é digno do inferno e que você vai para o céu pela misericórdia do Altíssimo, e se você se preparar. Aleluia, Jesus. Que mesmo que você se prepare, que mesmo que você ande de joelho, que mesmo que você tenha uma vida santa, que mesmo que você tenha uma vida reta diante de Deus, aleluia, você é digno do inferno. Assim como eu também sou, assim como todo homem sobre a face da terra é digno do inferno. E nós vamos para a glória, pela infinita misericórdia do Senhor, mas o Senhor deixou instrução. Te prepara. E o primeiro erro que derrubou as virgens loucas foi confiar. Confiar que estavam no ponto, confiar que tô salvo, já tá bom. Essa ideia de calvinista aí que vem destruindo aí, aleluia, alguns irmãos esfriando. Não sei, você nasceu já sentenciado aí para o inferno, aí para o céu. Meus irmãos, pelo amor de Deus, se fosse isso, Jesus não ia pregar o arrependimento, chamar o arrependimento às multidões, às massas, tá? Jesus chamou arrependimento, aleluia, que se você estiver ouvindo essa mensagem, não caia nessa, não tenha conforto em teu coração referente à salvação, não tenha conforto, não confie na quantidade de azeite que você tem, vá buscar mais até encher até o tutano, até, aleluia, se encha do azeite do Senhor, se encha do azeite de Deus, santifica a tua casa, santifica o teu lar, aleluia, não só você, mas a toda a tua família, ora por eles, para que Deus venha, aleluia, a salvá-lo em nome de Jesus, tá? A glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Esse é o primeiro detalhe, meus irmãos, que derrubou as virgens prudentes, as virgens nécias, perdão, as virgens loucas. Foi, aleluia, confiar que o azeite iria dar. O segundo ponto que eu quero trazer ao teu coração, tá? Talvez elas olharam para a quantidade de azeite das prudentes e olharam para a quantidade do azeite que elas tinham e viram que a quantidade de azeite era o mesmo. E viram assim, não, ela tem 10 litros de azeite, vamos supor, né? Vai dar. E eu também tenho aqui 10 litros de azeite, vai dar. Se ela tem 10 litros e vai dar para elas, vai dar para a gente. Ou vai todo mundo ou fica todo mundo. Tá? Meus irmãos, claro que eu estou conjecturando para me chegar a um ponto da mensagem X que vai bater no teu coração. Olha, aí, aleluia, Jesus. Aí você pode ter a mesma quantidade de azeite. Pode, irmão? Pode.
Agora tem um detalhe, a qualidade do azeite. Alai de caçore de cantioremanas. A qualidade do azeite das prudentes era alta. A qualidade do azeite das loucas era muito baixa, creio eu, tá? Aleluia. Então, esse detalhe pode ter derrubado, aleluia, as prudentes, as loucas, perdão, meus irmãos. Irmão, e como assim, irmão, tu tá querendo dizer? Irmãos, olha, aleluia. Ter fé, porque nós seremos salvos pela fé. Aleluia. Fé. Sem a fé você não chega à santificação, sem a fé você não luta pelo pecado, sem a fé você não agrada a Deus, sem a fé você não tem o Espírito Santo, então tudo se inicia pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, automaticamente você ouviu a palavra do Senhor, você teve fé, ela entrou no seu coração, você coloca em prática. Então Deus vai te moldando por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas tudo se inicia pela fé. Tá? E o que a gente vê, meus irmãos, vamos botar, aleluia, esse azeite aqui como se fosse a palavra do Senhor que está trazendo fé à tua vida. Tá? Num ambiente que você escuta a palavra do Senhor, tá? É um ambiente em que o pessoal te manda chave. Irmão, Deus vai te dar chave de carro, Deus vai te dar chave disso. É campanha para Deus, aleluia, te dar casa. É campanha para Deus abrir portas. É campanha para Deus, aleluia, operar na terra. Irmão? Meu irmão, como eu dou valor a isso. Aleluia. Como isso é bom, irmão. Essa igreja é maravilhosa, é cheia de milagres, é cheia de operação de Deus. É coisa, aleluia, Deus me curou, Deus fez isso, Deus levantou. Eita, glória, Deus fez maravilha na minha vida. Aleluia, Jesus. Amém, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória. Tá, meu querido, deixa eu te dizer. Desse azeite que tu tá bebendo, tá? Amém, glória a Deus. Mas se falta a questão de levantar uma campanha para que tu deixe de adulterar, para que tu deixe de mentir, para que tu deixe de blasfemar, para que tu deixe de fofocar, para que tu deixe, aleluia, as corrupções deste mundo e se volte para Deus e se santifique ao Senhor. Aleluia. Tem não, irmão, tem sei não. Então o azeite que você está tomando, que tem tua lamparina, é fraco. Jesus te cura por os dois motivos. Irmão, primeiro, para te dar mais tempo, porque você vai morrer ou vai no arrebatamento, um dos dois. Lázaro foi ressuscitado, mas está morto. Morreu e eu creio que em Cristo Jesus está lá na eternidade. Nós vamos vê-lo em nome de Jesus. Você é curado para ter mais tempo. Irmão, irmão, você não ganhou mais tempo. Irmão, você foi curado por Jesus e ainda está vivo? Não, mas muitos irmãos que foram curados por Jesus já desceram à sepultura. Irmão, quais os dois motivos que Jesus cura uma pessoa? Primeiro motivo, para dar mais tempo. Primeiro, meus irmãos, para dar mais tempo para acontecer duas coisas, por dois motivos. Primeiro, para mais tempo para você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Que esse é o desejo de Cristo Jesus, que você se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Ele. E o segundo, tá? Ou se você já é arrependido, já é convertido ao Senhor, é para você glorificar o nome dele, ministrando e proclamando para que outras vidas venham a ser salvas por intermédio da sua, porque Deus quer te usar. Ou talvez até os dois em você mesmo. Ele quer te libertar, está esperando você se arrepender dos seus pecados e tudo, e te usar para que mais vidas venham a ser salvas. Esse é o propósito da cura. Irmão, e a casa, coisa boa, e o carro, coisa boa. Irmãos, isso aí é acréscimo. Jesus nos orienta ao que é buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tu não vai levar teu carro quando tu morrer.
tu não vai levar a tua casa. Não sou contra, meu irmão, você tem um carro do ano, tá? Não sou contra. Aleluia, você tem uma casa boa, bonita. Não, amém. Glória a Deus, você não bebe, você não fuma, você não usa droga, você não é do trabalho para casa, dentro da igreja. Deus te abençoa mesmo. Glória a Deus por isso. Tá? Aleluia, sobra mais recursos para você, aleluia, gastar eternamente aqui em nome de Jesus, tá? Mas isso, meus irmãos, é só um acréscimo. Isso não é o importante. Daqui a 100 anos, você que está me ouvindo, com certeza não vai mais estar nessa terra. Ou vai ser arrebatado, que eu acredito que breve vai acontecer, ou você vai descer à sepultura. Que é o homem que pode fugir da sepultura. Aleluia, Jesus. Então, meus queridos, amados irmãos, para a glória de Deus, não se contamine com esse evangelho que objetivam as coisas terrenas. Tá? E você até mais enfático. Cuidado você, pregador, com esse negócio de exaltar púlpito, tá? Que esse púlpito aqui é muito grande, que isso aqui é multidão, não sei o que, irmão. Para com isso. Vá se converter em nome de Jesus. Aleluia, a tua agenda está na mão do Senhor, a tua agenda está na mão de Deus. Não existe lugar grande nem pequeno para Deus. O púlpito grande e pequeno, quem decide não é você, quem decide é o Senhor. Pode ser para uma vida, como pode ser para 2 milhões, não há importância. O importante, meu querido, é você estar na dispensação de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Guarda esta mensagem no teu coração. Elas talvez viram que tinha a mesma quantidade. Tá? Eu vou todo culto, eu não falto, tá? Mas os cultos, mas a palavra que era ministrada, que estava gerando fé no coração, aleluia, no coração da louca, da nécia, tá? Pode ser o seu caso também, querido. Era uma fé na terra. Era uma fé em propósito da terra, tá? Não era uma fé para você se preparar, irmão. E como é que eu me preparo, irmão? Como é essa fé de preparação? Essa fé de preparação, meu irmão, é luta diária contra o pecado, é luta diária contra o teu eu, é luta diária para viver o evangelho e os ensinamentos que Cristo Jesus deixou sobre a face da terra, não se contaminar com as coisas deste mundo vil e cruel, tá? E o terceiro ponto, meus irmãos, aleluia, Jesus, terceiro ponto se encontra, glória a Jesus, tá? Eu quero falar do terceiro ponto, que talvez não, tenho certeza, elas estavam distraídas que esqueceram o azeite, tá? Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, tá? Esse foi um dos pontos, meus irmãos, que impediram mais um encontro com o noivo, e vai ser, do século XX, a das coisas que mais está derrubando cristãos dentro da igreja. Chama distração. Meu irmão, aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, Jesus. Aqui vai doer, mas tem que bater. Mas, meu irmão, eu tenho minha rede social. Aleluia, glória a Deus. Tem, meu irmão, tem. Aleluia. Meu irmão, só vejo coisas de crente. Só vejo coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmão, é maravilhoso, tá? Meu irmão, você passa quantas horas, irmão, nessa rede social? Irmão, eu passo umas 3, 4 horas por dia, eu acho, no mínimo, né? Talvez até mais, mesmo. E quanta hora de joelho você passa? E quantas horas você passa lendo a Bíblia? E quantas horas você passa jejuando? Santo, a distração virou uma ferramenta do diabo para derrubar cristão, tá? Não sou contra você usar a rede social, mas jamais abandone o ministério da palavra e da oração. Como os apóstolos fizeram, irmão, tá fazendo uma coisa boa.
Estava fazendo uma coisa boa, os apóstolos estavam fazendo o que? Estava dividindo alimentos para as pessoas que estavam ali necessitadas. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, Jesus, coisa linda. Não era você, com certeza, se tivesse lá, você ia aplaudir, você ia ver, meu Deus do céu, que gesto lindo. Isso aí realmente reflete o amor de Deus. Tá? Mas sabe, foi que os apóstolos bateram no pé e disseram: não é lícito que nós deixamos o ministério da palavra e da oração, a fim de que sirvamos às mesas. Separe para nós, homens, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, e separaram 7, da qual um era Estevão. Irmão, o que é que estou querendo dizer para isso? Irmão, a obra era de Deus, era linda, era do Senhor, mas era o quê? Distração. E os apóstolos não aceitaram. Viram que isso daí era uma ferramenta que estava fazendo com que eles perdessem, aleluia, a espiritualidade, que eles perdessem mais contato com o Espírito Santo de Deus. Não que essa obra, meus irmãos, de ação social seja errada, não, tem que ser feito em nome de Jesus, não deixe de fazer, não compreenda dessa forma, tá? Aleluia, mas entenda, você ministro do evangelho, você, aleluia, cristão, que a distração ela te faz mal, mesmo quando você acha que ela é benéfica, não é. Aleluia, Jesus. Reduz o tempo, meu irmão. Marca no relógio, não, irmão. Só 1 hora assistindo um vídeo de irmãos pregando, de irmãos louvando ao Senhor, de irmão buscando a face de Deus para me edificar também nessa área. Depois você vai para a Bíblia. Depois você vai buscar o Senhor. Você vai botar uma meta diária para você ler capítulo X das Sagradas Escrituras e meditar e mergulhar e trazer aquilo ali para a tua vida. Tá passando por dificuldades, por lutas. Aleluia, Jesus. Vai para o jejum, vai para a oração, meu irmão, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Mas a distração tem sido uma ferramenta do diabo para derrubar crentes. Como derrubaram essas virgens loucas. Tá, meus irmãos, elas estavam querendo também ver o noivo. Elas estavam querendo, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Elas estavam esperando o noivo passar. Elas não queriam, meus irmãos, perder o noivo. Sabe, havia isso em seu coração. Mas a distração fez, olha, a distração, a ferramenta do diabo, fez com que elas esquecessem do azeite. Fez com que elas esquecessem do principal. Tá? Não, irmão, eu sou contra você. Ai, Jesus, eu vou ali assistir um pouco de televisão, vou ali mexer um pouco no celular. Não, meu irmão. Glória a Deus e aleluia. Desde que você tenha o seu tempo para com o Senhor. Meu irmão, primeiramente as coisas de Deus, coisas do céu. Depois você vai assistir televisão, depois você vai ver as coisas, aleluia. Glória a Deus. Tá? Se você quiser assistir, tá? Aleluia, que depois que você começar a navegar no mar do Espírito Santo, meu querido, você não quer mais saber de outra coisa, em nome de Jesus. Então, meus queridos, tá? A distração, aleluia, fez com que elas, as virgens loucas, esquecessem do azeite, tá? E outra coisa, meu querido, Jesus, essa daqui vai doer. Esse 4 ponto aqui vai doer, viu, meus irmãos? Tá? Elas talvez não souberam interpretar os sinais da falta de azeite. Oh, glória a Jesus. Tá? Imagina, meus irmãos, que era noite, né? Que era meia-noite, tá? Elas adormeceram talvez. Bom, estou conjecturando, tá, meu irmão? Isso aqui não está na Bíblia. Imagina que elas, aleluia, tá? Das 6 até a meia-noite ela deixou a lamparina acesa, tá? E lá para as 11 horas, 11h30, né? A chama começou a apagar. Aleluia, Jesus. E a chama começou a apagar. Irmãos, olha, quando você olha uma lamparina e ela tá com pouco gás, você nota a diferença na chama.
Você uma lâmpada, né? Você nota a diferença na chama. Tá? Ela já começa a ficar diferente. Tem até, até um hino, né, que diz: não pode apagar o pavio com fumega. É quando Deus assopra, o fogo pega, né? Tem um hino que fala sobre isso. Tá? Porque há sinais, a chama vai diminuindo. Tá? Meus irmãos, isso aqui vai para você. Sabe, você que está dentro da congregação. Não é mais um adorador. Você que vai agora por costume. Você que agora virou um costume, coloca a roupa de crente. Veste a roupa de crente. Fala com nem crente. Aleluia, Jesus. Porque se acostumou a ser crente. Mas não adora. Quanto tempo faz que você não dá um glória a Deus na igreja? Quanto tempo faz que você não chega no culto com a alegria de chegar no culto? Já se acostumou àquela sensação, né? Já virou monótono. Já virou monotonia, já virou costume. Já não tem mais aquele mesmo prazer. Irmão, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho não sei quantos anos de crente. Aleluia. Estão falando que Jesus vai voltar, meu irmão, mas até agora nada. Aleluia. Você não diz. Você fica assim, acredito, com o pé na igreja e com o pé no mundo, se deleitando nos prazeres, vivendo uma vida de pecado. Não importa se Deus está vendo, o importante é que o pastor não veja. Aleluia, Jesus. Assim tá a sua vida. E a tua chama tá, ó querido, pagando, pagando, pagando. E você não consegue ver que o azeite que está em você está se acabando. Sabe? Aleluia, Jesus. Deixa eu te fazer uma comparação. Quando tu entregou a tua alma a Cristo, você era o primeiro que chegava na igreja, você não faltava, você jejuava, você orava, aleluia, você virava noites em vigílias, falava em línguas estranhas, era usado pelo Deus vivo, Deus Altíssimo. Mas no decorrer do tempo pra cá, você, esfriou. E o detalhe, todo mundo é frio. Todo mundo que você olha é frio. O pregador é frio, fulano é frio, cicrano é frio. Aleluia, Jesus. E você não olha para si mesmo. E você não consegue olhar para dentro de ti e ver que aquele menino que nasceu em Cristo Jesus, aquela criança, ainda grita dentro de você, dizendo assim: eu quero retornar. Eu quero voltar. Eu quero voltar a praticar a mesma obra. E o teu espírito entrando em contrito com você diz assim: sossega, sossega, sossega. Sossega, sossega, sossega. A tua fé já não é mais a mesma. Deus te chama pela madrugada. Tu vira a cara e vai dormir. Aleluia, Jesus. Esse é, meus irmãos, o irmão que não, ou a irmã que não consegue mais enxergar que a lamparina dela, que o azeite dela está acabando. Porque, irmão, vamos fazer um comparativo do que seria essa lamparina. Vamos se dizer assim, que a lamparina, meus irmãos, o azeite, seria, aleluia, Jesus, a palavra, e que o pavio seria o Espírito Santo, tá? E que a chama, aleluia, seria Cristo Jesus.
para que, aleluia, por que, meus irmãos? Porque a palavra, ela é levada, aleluia, a lamparina é você, tá? O pavio é o Espírito Santo, o azeite é a palavra e o fogo é Cristo, tá? Por quê, meus irmãos? Porque, aleluia, Jesus. Porque se você tem, aleluia, dentro do teu coração a palavra do Senhor, tá? Aleluia, Jesus. Essa palavra faz, meus irmãos, em comunhão com o Espírito Santo, faz acender Cristo na tua vida. E quando falta um desses elementos, meu filho, a tua queda é iminente. Então vigia, meu querido. Observa se a tua luz, se a tua lamparina não está apagada, não está apagando. Vai verificar o teu estoque de azeite urgente. A partir de hoje, santo, declara para Cristo Jesus, aleluia, Senhor, reaviva a obra, Senhor, que é em mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Faz em mim a tua vontade. Senhor, aleluia. Peço ao Espírito Santo que habita dentro de ti, meus queridos, aleluia. Dentro dessa caverna de gelo, que você está igual uma geladeira. E assim, aquece-me, ó Espírito Santo. Faz com que eu retorne, me ajuda a voltar à vida de oração, à vida de jejum. Aleluia. Me dá unção, me dá poder para me retornar. Me ajuda a vencer as minhas fragilidades, os meus pecados, para viver uma vida em obediência a Deus. Peça socorro, meus irmãos. Aleluia. Peça socorro a Cristo. Peça socorro ao Espírito Santo, que ele vai te socorrer, meu querido, tá? E vai tirar você dessa, tá? Porque em nome de Jesus, tá? Isso aqui é uma parábola nos advertindo, tá? Você pode ser neste momento as 5 virgens loucas, mas pode passar das loucas para prudente assim, ó. No piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, meu querido, você pode passar das loucas para as prudentes. Irmão, o que é que eu tenho que fazer, meu querido? Lutar contra os desejos da tua carne, lutar contra os desejos pecaminosos e viver o Evangelho de Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, é o único caminho. Irmão, e como é que eu vou viver? Eu não consigo, irmão. O Espírito Santo está aí, santo, para te ajudar. Conversa com ele. Aleluia. Não sei orar, meu irmão. O Espírito Santo vai te ensinar. Tá? Aleluia. Mas eu te dou uma dica. Não sabe orar, meu irmão? Fala o nome de Jesus, santo. Aleluia. Não sabe mais. Irmão, não consigo mais clamar aos céus. Não consigo mais orar. Sabe, eu estou frio. Aleluia. Veja os ambientes que você está pisando. Veja as amizades que estão próximas a você. Se elas não falam de Cristo, aleluia, se afasta deles urgentemente. Vai, meu irmão, para perto do fogo. Aleluia, Jesus. Vai para perto do fogo, vai se queimar. Em nome de Jesus, que você vai ser reavivado novamente. Mas aleluia, abre o teu coração para Deus te avivar. Porque se você não abrir o teu coração, meu irmão, você está perdido. E naquele grande dia haverá lamento, haverá choro, haverá ranger de dentes. Né? E quem você pensa, aleluia, Jesus, que vai subir, talvez não suba. E quem você pensa que não vai subir, talvez suba. Por quê, meu irmão? Porque, meu irmão, essa lamparina aqui, aleluia, Jesus, é individual. Aleluia. Essa lamparina aqui, cada um tem a sua. E cada um sabe como é que está a sua. Não é todo vaso que era usado que vai ser salvo. Não, meu irmão, não. Quem é que diz? Jesus. Jesus que diz. É, meu irmão, é. Mas, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós realizamos sinais e maravilhas, expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, que eu nem vos conheci. E falaram ainda no Teu nome. Sabe, meus irmãos, vai ser doloroso. Por quê? Porque nunca buscaram uma vida santa e reta diante de Deus. E meus irmãos, essa é a única forma de você conseguir azeite. Conseguir ter azeite na tua vida, tá?
conseguir ter azeite na tua lamparina. Aleluia, Jesus. É buscar uma vida, aleluia, reta e sincera diante do Senhor Jesus Cristo. Buscar a santificação em Deus, em Cristo Jesus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, irmãos. E que nós possamos ou subir no arrebatamento, né, em nome de Jesus, ou se não, né, antes que a morte venha, né, nós nos encontrarmos lá na glória. Mas de todo jeito, né, nós vamos passar por arrebatamento. Deus vai nos ressuscitar, lá como diz lá, aleluia, 1 Coríntios capítulo 15, dá até uma meditadazinha lá em nome de Jesus, que é um livro tremendo. Aleluia, Jesus. Mas fica com Deus em Cristo Jesus, porque Deus é contigo mesmo. Tá? A intenção aqui não é te jogar no inferno, ao contrário, é despertá-lo para você fugir de lá, em nome de Jesus.